Então o Senhor te trouxe hoje para uma manhã que vai mudar a nossa vida e a nossa história. Todos os cultos, eu acredito que a palavra que sai do altar traz direção para a nossa vida. É debaixo de oração, é debaixo de santo temor. E eu te peço hoje para abrir a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Nós temos caminhado, nós estamos no ano de José. É tempo de frutificar, é tempo de crescer, é tempo de exercer governo, é tempo de nós termos posicionamento, assumirmos o lugar que o céu escolheu e determinou para nós, mas é impossível fazer isso de qualquer maneira. Existe uma forma de nós assumirmos esse lugar de governo, existe uma forma de nós frutificarmos, existe uma forma de nós crescermos, existe uma forma de nós estarmos fundados, enraizados. Você concorda comigo que não dá para ser de qualquer jeito? Nada na vida dá para ser de qualquer jeito. Nada. Tudo que você deposita a tua energia, as tuas forças, a tua atenção e o teu tempo, cresce, prospera. Amém? Então Jesus está aqui agora dando um rico ensinamento para nós. Lucas 6, ele fala de 2 fundamentos, 46 em diante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou. Fala comigo o quê? Cavou. Abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam a abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora que venha conduzir-nos nesse momento onde nós precisamos de Ti. Senhor, nós queremos a instrução da Tua parte, queremos ouvir aquilo que Tu tens para falar. Fala com graça, com verdade, com poder, com autoridade, Deus, porque o Pai corrige a todo aquele filho a quem ama. E nós entendemos, Senhor, que Tu nos ama e Tu tens algo preparado para nós, Senhor. Algo tão lindo, tão extraordinário e tão grande, que o diabo luta diariamente para roubar aquilo que Tu tens projetado para nós. Que nesta manhã a Tua palavra possa entrar levando vida, levando direção, levando restauração, levando ânimo, Pai, trazendo luz para o nosso caminho, para que nós possamos viver tudo aquilo que Tu tens para nós. Assim nós oramos, crendo, Pai, que Tu já nos ouviu e oramos em nome de Jesus. O povo de Deus diz... Cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus foi feito por meio de parábolas. Jesus tinha esse costume de ensinar para... Hoje mesmo, eu estava ali na porta e um irmão estava falando assim comigo: pastor, eu aprendo melhor quando eu vejo. Então Jesus ensinava por meio de parábolas para que o ensino ficasse fixado na mente deles, para que eles não perdessem. Então ele contava uma história paralela para que eles pudessem aprender através daquela história paralela. Jesus exigiu que todos recebessem salvação enquanto ele caminhou? Não. Jesus exigia que todos se sentassem enquanto ele ensinava? Não. Mas ele está aqui agora falando que para aqueles que decidiram segui-lo, ele tinha sim uma ordem e uma imposição. Se você não quer, não tem problema. Mas se você quer, eu preciso te falar. Não basta me chamar Senhor, Senhor. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Se você quiser, você não é obrigado. Mas se você quiser, existe uma constituição no reino de Deus. Quando você entra no Canadá, você traz a constituição de Portugal, de Angola, do Brasil para cá? Portugal, Brasil, Angola para cá? Não. Você entra nesse país e você é obrigado a seguir a constituição deste reino, correto? Logo, não dá para você querer seguir a Jesus e viver da tua maneira, viver da forma que você quer, falar da forma que você quer, agir da forma que você... Não dá.
E Jesus está aqui agora, após um extraordinário sermão do monte, tanto Lucas como Mateus vão colocar essa parábola de ensino logo no fechamento do sermão do monte. A gente não fala que sempre deixa o melhor por último? Jesus deixou essa parábola por último. Logo, é fundamental nós olharmos para essas palavras e trazermos elas para dentro de nós com santo temor. O que Jesus estava falando? Você determina a excelência e o nível do que vai construir. Eu não posso decidir nem mesmo pelo meu esposo, que é uma só carne comigo. Olha a seriedade. Não dá. Pastor Ricardo não pode decidir pela Flávia, como ela não pode decidir por ele. Quantos casamentos um quer e o outro não quer, e vive aquele conflito interno, e aí não tem avanço. Não é difícil quando um quer e o outro não quer, e um tá, parece que a sensação é que a gente está arrastando pedra. Quando o relacionamento não está alinhado. O que Jesus estava falando para eles: vocês determinam a excelência e o nível do que você vai construir. Tanto que alguns vão dar o nome dessa parábola para os dois construtores. Eu não sei o que está na epígrafe do texto aí onde você está lendo, mas alguns vão dar o nome de dois construtores. Lucas enfatiza como se constrói, Mateus enfatiza onde se constrói. Mateus vai falar de um homem prudente e um homem insensato. E Jesus começa com uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Jesus faz distinção entre quem serve e quem não serve. Jesus faz distinção entre quem está construindo da forma correta e quem não está. Coisa ruim é quando a gente acha que porque está dentro de uma igreja, o perigo de nós estarmos dentro de uma igreja. Você sabia que existe um grande perigo em você estar aqui? Teu consciente vai falar para você que está tudo bem, porque você veio, bateu um cartãozinho, levantou a mão, adorou, sentiu a presença de Deus. O perigo é escondido dentro da igreja. E você não está construindo da forma correta. Era isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam o seguindo. Usar a linguagem de Senhor, Senhor, é tão comum entre nós. A gente canta, né? Não tem aquele hino? O Senhor pelejará por nós. Eu cresci com esse hino. Desde pequenininha. Não conhece, né? Porque é muito jovem essa moça, muito jovem. Os mais antigos, quem está aqui mais antigo? Só eu, gente. Aê! Os de 50 para cima, o Senhor pelejará por nós. Não é isso? A gente cresceu com esses corinhos de guerra. Eles precisam aprender esses corinhos de fogo, né? Meu Deus, nós vamos fazer um louvorzão antigo aqui, só corinho de fogo. Para ensinar para esse povo mais jovem o que é corinho de fogo, né? Daí está feliz ali. Vamos fazer o pastor Ricardo está sentindo, opa, quase rodopiou ali. Corinho de fogo é corinho de fogo. E cantar não te dá segurança. Dizer Senhor, Senhor não te dá segurança. É o que o Senhor está falando aqui para os seus. Jesus fala: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Estava na igreja, estava falando em línguas, estava operando maravilhas, estava expulsando demônio, estava profetizando. Profeta, estava profetizando. Mas no grande dia vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas. Fizeram, mas fizeram talvez para que o nome de vocês se tornasse conhecido. Fizeram com a intenção errada. Fizeram porque queriam se tornar grandes na terra. Fizeram porque queriam holofote. Fizeram porque queriam graça do povo. Fizeram porque queriam chamar a atenção do povo. Irmão, o que mais tem hoje por aí é profeta, mas que não quer se submeter à verdade de Deus. E aí tem gente que anda a vida inteira atrás de profecia, quando a verdadeira profecia está lá empoeirada na cabeceira da tua cama. Estou precisando tanto ouvir, eis que te digo, abre a tua Bíblia. Vai estudar a palavra. Vai se prostrar diante de Deus, que Ele vai falar contigo. Ele vai te dar direção. Para de andar atrás de profecia, para de andar atrás. O Senhor me mostrou, irmão.
Meu ouvido logo empina quando alguém vem falar para mim, eis que te diga, eu fecho o olho e fico. É tu mesmo, Senhor. Tem um tapete branco, um tapete vermelho à tua frente, amada. Meu mestre usou coroa de espinho. Na minha frente tem um tapete vermelho. Está entendendo? Esteja atento, busque discernimento. Não dá para a gente ir atrás do eis que te digo. Procura na palavra de Deus que é mais seguro. Naquele dia muitos dirão, Senhor, mas nós fizemos tanta coisa em teu nome. Romanos 10, 9 vai dizer, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Todos o querem como Salvador, mas Ele precisa ser Senhor da tua vida. E ser Senhor da nossa vida é totalmente diferente. O Senhor manda e o servo obedece. Quem manda pode, quem tem juízo, é assim? Então não dá para nós continuarmos chamando Ele de Senhor se nós não fazemos o que Ele manda. Essa advertência Jesus aplica a pessoas que carregavam falas vazias, falavam de Jesus, pareciam que estavam em Jesus, mas não refletiam o amor de Jesus. Sabiam quem Jesus era, mas a vida era superficial. A fala era vazia. E Jesus estava os alertando. Não me chamem de Senhor se vocês não vão fazer o que eu mando. Tiago 1:21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Jesus finaliza dizendo, não se enganem, não basta me chamar de Senhor, se as suas atitudes estão totalmente contrárias ao que eu os mando fazer. Não esteja na igreja enganando-se a si mesmo, achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e a trombeta vai tocar e você não a ouvirá. Não se engane. Poxa, pastora, vim para a igreja para ouvir uma palavra de esperança. Estou te dando esperança, com certo fundamento, com certa forma que carrega, que aí sim tem esperança, aí sim tem vida. O que Deus tem é tão lindo, é tão poderoso, que não dá para a gente fazer de qualquer jeito e achar que está tudo bem. Irmão, quero te ver no céu. Você quer me ver lá? Então bora alinhar, amém? Vamos alinhar. Há aqueles que falam como anjos e vivem como demônios. Diz Trapp, não sou eu, tá? Um grande estudioso, grande teólogo, reconhecido e respeitado, ele fala, há aqueles que falam como anjos, mas vivem como demônios. Que tem língua macia como Jacó, mas as mãos ásperas de Saul. Vai à igreja, vive na igreja, fala igual um anjo, mas as atitudes estão totalmente contrárias ao que o reino de Deus nos manda viver. Não dá para brincar de ser crente. Era o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus não ensinava, ele não explicava, ele falava para todos, mas ele explicava as parábolas para os discípulos, para aqueles que tinham decidido ouvi-lo, segui-lo, sentar com ele e esperar a aplicação, e esperar a explicação. Ele não explicava para todos, ele explicava para quem de fato queria segui-lo, queria estar com ele, queria aprender a ser manso e humilde de coração como ele era. Jesus ensinou para muitos, mas poucos ouviram. E aí ele diz, ele aponta 3 pontos fundamentais. Eu vou mostrar para vocês quem é o que de fato serve, o que de fato anda em verdade, o que de fato está em mim. Quem segue de verdade e quem anda na sabedoria da verdade. E quando Deus fala que ele vai mostrar algo, irmão, ele mostra. A gente às vezes leva até um susto, né? Porque quando Deus joga luz e Deus começa a mostrar algumas coisas, a gente leva um susto. Porque Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de clareza. Deus não anda na escuridão. Deus não compactua com a mentira. Deus não compactua com a treva. Então, tudo aquilo que está em oculto, quando ele fala, eu quero mostrar, ele joga luz. E ele não joga luz para envergonhar. Ele joga luz para nos trazer de volta para ele. Quantas vezes o diabo vai cegando e vai cegando e vai cegando, e você vai caminhando por um caminho de morte, sem entender que está indo por um caminho de morte. E aí a palavra de Deus vai e joga luz, e aí você se arrepende. Quando foi lançado luz no pecado de Davi, o que ele fez? Ele foi rápido em se arrepender.
Senhor, tem misericórdia de mim. Vê se há em mim. As orações mais lindas da palavra de Deus são do rei mais conhecido de Israel. Ele não era perfeito, mas ele era rápido de arrependimento. Ele era rápido de clamar por socorro da parte de Deus. Jesus quis mostrar uma viúva pobre, mas ninguém olhava para ela desprezada, mas ele quis mostrar a devoção, a intenção do coração dela. Era a menor oferta. Era a menor moedinha. Mas Jesus sabia, Lília, que era a maior oferta daquela casa. E Jesus fez os olhos de todos se voltarem para uma mulher que ninguém queria olhar. Para uma mulher que era desprezada. Quando Deus quer jogar luz, Ele joga. Quando Deus quer mostrar, Ele mostra. E Ele faz isso por amor dEle. Por amor dEle em nós. Não é porque o homem despreza que o Senhor não está vendo. Por isso, amados, mais importa agradar a Deus. Quanto mais o dia chega, quanto mais o fim dos tempos chega, mais nós entendemos que o amor das pessoas vai se esfriar, a iniquidade vai se multiplicar, e aí você vai ter que escolher, você vai agradar a pessoa do teu lado ou você vai agradar a Deus. E aí você vai ter que escolher, você vai viver para dizer sim para tudo e para todos, ou você vai decidir agradar a Deus. O fundamento é construído no teu dia a dia. O fundamento, aqui você recebe uma palavra de direção para a tua semana, mas o que você vai fazer com essa palavra vai depender de você. Por isso que quando eu falo, traz papel, caneta e um coração incendiado, eu estou falando, em nome de Jesus, leve os ensinos para casa, para que você coloque essa aplicação no teu dia a dia. Tem mulheres aqui na igreja que o ensino da semana fica na geladeira. E a casa inteira é obrigada a estar vendo o ensino da geladeira. Provérbios 31 nessa mulher. Uma mulher sábia, está edificando a casa dela. De que forma? Estampando a palavra que foi a profecia para a igreja no domingo. Então, o que Jesus está falando é, se vocês não levarem isso para o dia a dia de vocês, de nada vai valer vocês me chamarem de Senhor. Eu não sou o Senhor de vocês. Eu não sou. Malaquias 3,18 diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. Que todos olhem para você e digam, lá vai um santo homem de Deus. Lá vai uma santa mulher de Deus. Deus é na vida daquele cara. Oh, meu Deus, viu o que o Senhor fez na vida do João? É um santo homem de Deus. Esse é o desejo do Senhor para nós. Que todos vejam a glória dele se manifestar em nossa vida. A verdade é que a Bíblia diz que ele é glorificado quando nós produzimos muitos o quê? Frutos. É ano de frutificar. E nós somos ramos frutíferos, como José, que jogou os seus ramos por cima dos muros, por cima dos obstáculos, por cima das tempestades. Ele frutificava apesar da situação, apesar das circunstâncias. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu estou falando de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E isso vai também incluir financeira, mas não é o primordial. O primordial é a tua fundação, é os fundamentos bíblicos na tua vida. São as raízes profundas que vão te segurar no dia da tempestade, porque ele está falando que ela virá. Não tem como nós fugirmos delas. Virá. Nós estávamos em Barcelona e logo que a gente pousou, o Marcos, vamos logo procurar um lugar para alugar um carro e sair daqui. Não, vamos pegar o metrô, a pressa da pessoa de querer chegar logo no centro, que eu sabia. Entra no metrô, já sai lá no centro. De carro, em um lugar que você não conhece, é muito difícil, você se perde. E eu sabia que a maneira mais segura seria de metrô. E aí eu falei para ele, vamos pegar o metrô, e ele relutando. Vamos alugar um carro, vamos... Irmãs, pode até parecer, tá, meu povo? Mas lá em casa eu sou a mais econômica. Queria logo alugar um carro. E eu, não, nós vamos economizar o dia desse carro. Nós vamos passear em Barcelona. Entramos no metrô. Queria porque queria, mas foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter entrado no metrô. Fomos descendo para o caminho do metrô. Eu não sabia que existiam fundações tão profundas como aquela. Eu não contei, você contou, amor, quantas escadas a gente desceu? Foi mais de 5 andares só subindo depois. E os andares não era mais isso aqui, era o dobro disso aqui. Então, digamos que cada escada rolante era daqui como está lá o Mike. Cada escada rolante.
mais de 5 nós descemos. Muito mais de 5 nós descemos. Eu já comecei a me preocupar. Eu falei, não é possível. Não é possível. Parecia que não ia acabar. Quando a pessoa, cheguei. Não cheguei. Descia mais um pouco, descia mais um pouco. Dependendo da altura da construção, mais profunda será a fundação. Depende do que você quer construir. Depende do que você está planejando construir para a tua vida. Se a Josi quer subir um pouquinho, ela tem que descer 2 vezes mais. Para uma casa, minha casa. Max descobriu uma rachadura lá numa parede, achava que era simples, chamou alguém para dar uma olhada, de repente tiveram que escavar em volta da casa inteira para consertar a fundação da casa que estava corrompida. Uma rachadura estava comprometendo uma casa inteira. E a escavação ao redor daquela casa dava 2 Joses. Eu tenho 5 pés de altura. Mais ou menos, para você construir no Canadá, 10 pés de profundidade para você construir uma casa de 2 andares. Um prédio, já passou perto de prédio aqui sendo construído? Assusta o tamanho da fundação. Então depende de você o que você quer construir. Quer subir? Desça primeiro. É o que Jesus está falando. Não tem como não ter fundamento, não tem como não ter vida de oração, não tem como você colocar a cara no pó, não tem como achar que vai vencer sem chorar, não tem como você permanecer se não tiver profundidade. É o que Jesus está falando. Tripla condição, todo aquele que vem a mim requer uma ação da sua parte. E glória a Deus porque você veio. Cutuca a pessoa do lado, glória a Deus que você veio. Deus seja louvado porque você veio. Já foi o Espírito Santo. Não foi vontade da tua carne. A tua carne queria cama. A tua carne queria dormir até meio-dia. Alguém aqui para dizer, a minha carne queria mesmo, pastor. E ela falou comigo. E ela até me cutucou. E ela disse, fica. E meu Espírito disse, vai. E a carne fica, o Espírito vai. E glória a Deus por você que venceu a tua carne. Amém? Então, o primeiro passo, Jesus está falando, requer uma ação da tua parte. Todo aquele que vem a mim, segundo passo, e ouve as minhas palavras, requer você se submeter ao discipulado. Requer você se submeter ao que ele está falando. Já experimentou conversar com alguém que você começa a falar e a pessoa sai andando? Eu estava falando ainda. O Hudson, assim, o Jamie? Eita. Na igreja ela te acusando. Ô, pastor. Vou morar na cabeça dela daqui a pouco. Mas não é assim? A gente está falando, ou então a pessoa te pergunta, tudo bem, como você está? E quando você vai para responder, já saiu. Perguntou por perguntar, não está interessado como você está. Mas Jesus não. Jesus está falando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, que está disposto a sentar, ouvir, a aprender, a se submeter ao ensino, e aí vem a terceira parte, a mais importante, e colocar em prática, requer obedecer, é a parte mais difícil, e é difícil, não é fácil obedecer, não é fácil amar pessoas, não é fácil você negar a si mesmo todos os dias e tomar a cruz do Senhor, não é fácil. O ponto positivo de tudo é que nós podemos mudar isso a qualquer momento. Se essa palavra está te confrontando e você está se enxergando nesse homem insensato, nessa pessoa insensata, o céu te trouxe hoje para falar, hoje é dia de viver com sensatez. Hoje é dia de começar a viver com sabedoria. Hoje é dia de você colocar em prática tudo aquilo que ele tem falado, os fundamentos da sua vida, e são construídos em oculto, o hábito oculto. Eu não sei de quem essa fala, não é minha, mas eu ouvi uma vez, o hábito oculto sustenta o sucesso público. O hábito oculto sustenta o sucesso público. Por isso Jesus vai falar em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, deixa ele que ele te vê em secreto, e ele vai te honrar onde? Dentro do teu quarto. Ele vai te honrar onde? Lá fora em público, aos olhos de todos. Quando Jesus quer mostrar alguém, ele mostra. Quando Jesus quer tirar de trás as malhadas e colocar lá na frente, no centro da atenção de todos, reinando sobre um povo, ele faz.
Mas primeiro ele ensina. O sábio e o tolo estavam ambos engajados na construção. Eles se ocuparam, eles se comprometeram, eles perseveraram, eles se envolveram. Ambos terminaram as suas casas, mas as duas tinham níveis diferentes. Se olhava, parecia ser igual, mas não era. Uma estava preparada para as tempestades. Uma estava preparada para as enchentes, a outra não estava. Era o que Jesus estava ensinando. Jesus nos alertou. Dias difíceis virão nesse mundo, vocês vão ter aflições. E geralmente o que está oculto é aprovado na tempestade. Ou provado na tempestade. Ou aprovado ou provado na tempestade. E se vai permanecer, vai depender de você. A sua construção depende de você. E tem hora, irmão, que parece mais para dilúvio, não é? Você fala, não é possível. Não é uma tempestade comum, é um dilúvio. Não é assim, irmã Cida? Irmã Cida já deve ter passado por muitas. Já passou, passa, acabou de perder o irmão agora, esses dias, não foi, irmã Cida? Nosso coração, nossas orações estão com a sua família. Então, a gente passa. Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, eu venci. A maneira que você constrói vai determinar se essa casa vai permanecer ou não. Construa. Se empenhe na tua casa, construa em descer. Mas ninguém quer orar, pastor, é só eu. Vai você mesmo. Se tiver alguém disposto a construir essa casa, vai permanecer. Aí tem gente que fala, para, isso não tem mais jeito, irmão. Sempre tem jeito quando tem alguém disposto a orar. Quando tem alguém disposto a clamar, sempre tem jeito. Eu vejo, às vezes vem o marido, às vezes não vem a esposa, mas tem um posicionado. Fala, eu vou. Ela não quer não, mas eu vou lutar pela minha casa. Ou é a esposa e o marido está em casa. E ela fala, eu vou lutar, eu vou construir. Às vezes é cansativo, mas a palavra de Deus diz que basta você construir da forma correta e a casa vai permanecer. Jesus alertou que os alicerces da nossa vida serão abalados. Em algum momento vocês vão passar por dias difíceis. A Bíblia inteira você vai ver o povo de Deus passando por lutas e por guerra. Aí você vai para Apocalipse 3:10. Mas como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei você da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O dia do Senhor está próximo. Mas acredite, o dia do Senhor, o dia da ira de Deus se manifestar contra esse mundo, não é para você. Tem gente que está aí crente achando que vai ter um encontro com o anticristo. Irmão, eu não vou. Glória, mais alguém aqui comigo, eu não vou. Estou me guardando, estou vivendo em santidade para eu ter um encontro com Cristo. Não com o anticristo. Não acredito que nós vamos passar pela tribulação. Não acredito. A igreja some no capítulo 6, do 6 ao 18. Eclésia, tirada para fora, acabou. Você não vê Apocalipse falando da igreja de Cristo. Você não vê mais. Aí ela vai aparecer lá no final de volta. Então, o convite nessa manhã é, ande preparado. Tenha disposição todos os dias para trabalhar nessa fundação. Esteja preparado, ande preparado. Onde anda o teu nível de obediência? Onde anda o teu nível de obediência? É uma palavra hoje de alerta para nós. Estejam preparados, ande preparado. Malaquias 1:6. Quando eu digo que Deus não te cobra segui-lo, mas depois que você o segue, vai te custar tudo, é porque a Bíblia diz que vai nos custar tudo. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem está falando? Deus. Deus está cobrando de nós a honra. Onde está a minha honra? Cadê o respeito de vocês para comigo? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Que desprezais o meu nome, e vos dizeis ainda, em que nós temos desprezado o teu nome? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim.
Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção tal, que não haja lugar suficiente para vocês guardarem tudo. E aí você fala: mas onde eu estou desobedecendo? O Senhor acabou de falar aqui. Tantas são as áreas que nós desobedecemos. Tantas são. Pastora, para com isso. Eu mesmo vou administrar o meu dízimo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou alimentando. Não. A Bíblia está falando que o dízimo você não tem autoridade para administrar. Você não tem. As tuas ofertas você faz o que você quiser delas. Mas o dízimo não. O dízimo você traz à casa do tesouro. E aí vocês perguntam: por que as orações não estão sendo respondidas? Maridos, honrai as vossas esposas. Como o ser mais frágil, deem honra. Coloquem essa mulher que é um ser frágil, que eu te dei para amar, que eu tirei de pertinho do teu coração para ser o centro do teu afeto. Coloque-a num lugar de honra. A mulher está destruída e o homem está clamando, e está orando, e está chorando, e está trabalhando, e está suando, está dando o seu melhor. Mas não tem o retorno de Deus. Não tem o reflexo do justo na vida. Por quê? Porque deixou de cumprir um princípio bíblico amando essa mulher. Tiago vai falar que a tua oração chega até o teto e para, e volta. Ele não ouve desobediente. Por que nossas orações não estão sendo respondidas? Porque Deus não ouve desobediente. Deus não ouve. Você vai falar assim comigo: Deus não ouve desobediente. Não tem como nós queremos colher o fruto da palavra de Deus desobedecendo princípios básicos da palavra. Pegou pesado, pastor, com os homens. Agora não, vou pegar mais pesado com as mulheres. Mulheres, honrem os seus maridos. Se submetam a eles. Ele é o cabeça da casa. Quem manda é ele. Não está fazendo conforme a palavra de Deus, ore para que ele faça conforme a palavra de Deus, mas se submeta. Não fale mais alto, não ache que você vai dar honra porque vai dar errado. Não tem como. A Adriana está rindo ali, porque quem chuta o portão é o irmão Luciano, né, Adriana? É ele, acabou. Desse jeito. Tem um homem aqui na igreja que ele fala assim: a sábia de verdade, ela consegue conduzir tudo e ainda faz ele pensar que é ele. A sábia faz assim. Ela faz sem grito, ela vai para o joelho. Ela faz sem impor autoridade, ela vai para o joelho. Nós estamos quebrando princípios básicos, por isso as coisas não andam, por isso não flui. Não quebre, não. Senhor, Senhor. Mas a semana inteira faz tudo diferente, ao contrário da palavra de Deus. Jovens, Paulo disse para Timóteo: conserve puro o seu caminho, Timóteo. Todos podem, você não pode. Cadê os jovens aí? Tem jovem para se levantar? Queria todos os jovens se colocar de pé agora. Só um pouquinho, por favor. Por favor, rapidinho. Isso. E o pastor Ricardo já se empolgou. De que idade? Fica sentado, pastor Ricardo. Tu já passou dos 50, irmão. Olha o que a palavra de Deus está falando para vocês. Conserve puro o seu caminho. Deus tem tanta coisa para fazer. Deus tem tanta coisa para realizar. Eu não tenho mais a força que vocês têm. A gente já não tem mais a força que vocês têm, mas vocês têm. E Deus quer fazer assim como Ele fez na vida de Esther, assim como Ele fez na vida de Daniel, assim como Ele fez na vida de José. Quer colocar vocês em lugares de proeminência. Mas obedeçam os santos princípios da palavra de Deus. Amém, Mateus? Glória a Deus por isso. Deus quer fazer. Mas se posicione. Um jovem sem posicionamento é presa fácil de Satanás. Ande com quem vai te instruir por um caminho de santidade. Ande com quem é mais santo do que você. Ande com quem vai te levar para o caminho de oração. Não ande com quem vai te chamar para boate, em nome de Jesus. Isso não é amigo para você, peça discernimento a Deus. Não ande com quem vai te induzir por um caminho errado. Jovem que passa o dia inteiro no TikTok, videogame, você acha que tem o que para te dar? Não tem costume de Bíblia, não tem costume de palavra de Deus. Nem para o culto vem. E quando vem, fica no telefone, fica batendo papo. Você acha que tem alguma coisa para te dar? Não tem. Cola com alguém que tem muito de Deus na vida.
E decida ser essa pessoa que carrega Deus, que transborda Deus. Em nome de Jesus, amém? Vocês podem tomar assento. Domingo que vem eu quero ver o dobro disso aqui. Oi? No sábado, vocês escolhem com os pastores de jovens. E quando, irmão, quando eles falarem, vai todo mundo para casa dormir, vai para casa dormir, em nome de Jesus. Obedeçam. Honre, obedeça, né, pastor Hudson? Tem jeito. Aí vamos para casa 3 horas da manhã e no domingo, cadê? Princípio. Dê a Deus o que é de Deus. O Senhor não ouve quem anda em desobediência. Agora eu vou te dar base bíblica para isso. Para você não falar assim, pastora, está querendo que a gente esteja lá em todos os cultos. Não, não é eu que quero, irmão. A igreja não vai parar, você vindo ou não, a igreja vai continuar. A igreja vai seguir, eu quero, eu até quero. Mas quem de fato quer é Deus. É o Senhor que quer que você ande nesses santos princípios. Provérbios 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quantas vezes tem alguém clamando do nosso lado e a gente não entra naquela batalha porque acha, não é minha, essa guerra não é minha, a minha cruz eu já estou levando, sim, mas você pode interceder. Eu já sou cidadã há mais de 20 anos, estou no Canadá, vai fazer 34 anos, mas é uma batalha que eu decidi trazer para mim. É a guerra imigratória dos nossos irmãos. Eu trouxe essa batalha para mim. Eu choro como eles choram. Eu clamo como eles clamam. Por quê? Porque tem batalhas que o céu deseja que a gente traga para nós. Tem alguém clamando do teu lado? Ouça, se envolva, chore junto. Chore junto. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste também possa perdoar as vossas ofensas. Tem mágoa? Tem bronca com o irmão? Conserta. Vai lá e fala, irmão, me perdoa. Mas foi ele que fez. Vai lá você. O mais forte vai ao mais fraco. Pede perdão. Conserta isso. Alinha. Para que as suas orações não sejam interrompidas. Salmo 68:18. Olha o coração vaidoso. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Isaías 59:1 fala de iniquidade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem é o que levam Deus a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada de um lado para o outro. Maldito plano B. O plano B é de quem tem dúvida. Aí você se ajoelha para orar e apresenta tudo ao Senhor. E aí quando você se levanta da oração, você senta e fala assim, Maria, senta aqui. Nós oramos, a gente está crendo nisso aqui, mas se não der certo, dúvida. Acabou de anular tudo que você fez em oração. O plano B é a dúvida se ajoelhar junto com você para orar. Esse é o plano B. Já notou que a gente faz isso inconscientemente? Por favor, tem alguém aqui para falar? Já fiz plano. E como já fiz plano B? Eu já tinha até o D, pastora. Se isso aqui não der certo. Dúvida. E a dúvida, ela anula a fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse é o meu plano A e acabou. Esse é o meu plano A, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu viverei o centro da tua vontade. E nem sempre a vontade de Deus é o que nós queremos. Amém, Mike? É isso mesmo, amém. Eu quero estar no centro da tua vontade. E por mais que às vezes a vontade de Deus não pareça ser tão atraente a nós, acredite, é o melhor caminho. Outra coisa que impedem as nossas orações de serem respondidas, quando você está orando para esbanjar nos seus próprios prazeres. Pedi a Deus um dia riquezas, mas não pedi para esbanjar nos meus próprios prazeres. Pedi para que eu pudesse ser o sustento para a obra de Deus. Nunca pedi para que eu pudesse sair viajando o mundo e passeando. Não. Sempre pedi para que eu pudesse ser uma bênção na vida de pessoas. E sou. Por que as nossas orações não são respondidas? Porque a gente ora com a atitude errada no coração. O hábito oculto vai sustentar o teu sucesso em público. A forma que Deus está enxergando o teu coração. Por isso não adianta você enganar todos.
Porque o Senhor está sondando o nosso coração. O preparo diário do alicerce acontece dentro do quarto, porta fechada, acontece nos cultos, acontece na devoção, acontece na sua entrega. É diariamente que você está construindo esse alicerce. Spurgeon diz: minha fé não repousa sobre o que sou, serei, sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é, fez e está fazendo agora por mim. Segurança. Segurança. Sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Não está do jeito que eu quero, mas eu sei que eu estou plantando corretamente. Eu sei que eu estou trabalhando nessa fundação. E não é que vai dar certo, já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo. Pastor, o meu plano está parecendo que vai dar tudo errado. Irmão, se é vontade de Deus, vai dar certo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Todo aquele que se levantar contra nós, nós o condenaremos com as nossas palavras. Sabe por quê? Quando você está no centro da vontade de Deus, você se torna uma prioridade do reino de Deus. Saul, a obediência parcial, brincou com o culto. Por que que eu fico? Vou usar a palavra irritada mesmo. Por que que eu fico irritada? Quando eu estou no culto, lendo a palavra, orando, e o povo está andando. Está andando, e está andando, e está andando. E não é para acudir uma criança, para atender uma criança, para alimentar uma criança, não é. É porque está disperso no culto. O Senhor está cobrando de nós honra e zelo com o seu culto. Deus. Se o presidente estivesse aqui hoje, ninguém ia estar se levantando e andando e conversando e batendo. Não iam. Deus nos cobra a honra. Deus nos cobra, dá a Ele o lugar que é dele. E acabou, ninguém pode estar nesse lugar. Podemos nós nos surpreender com quem realmente construiu sobre um alicerce, quem não construiu? Podemos. Olha o que Trapp diz. Finalmente, quando Judas traiu a Cristo durante a noite, Nicodemos o confessou fielmente durante o dia. Podemos. Judas andou com Jesus, ouviu tudo, mas não colocou nada em prática. Saul, chamado para ser um rei, escolhido no meio de todo um povo, o primeiro rei de Israel, mas brincou com o culto. Por que que eu falo sempre? Não brinque com o culto, não brinque com o sagrado, não brinque, não tente profanar o sagrado. É muito sério. Estamos na graça, pastora. Vai brincando com a graça. Vai brincando com a graça. A graça só elevou o nível. E muito. Ele foi ao limite máximo. Né, Geralda? Ele deu tudo. Para quê? Para que a gente agora considere ir na igreja um sacrifício? Eu já ouvi pessoas falando assim: faz um sacrifício, vai lá na igreja. Irmão, você não vai me ouvir falar não. Porque vir aqui é privilégio para você. Não é sacrifício para você. Não é. Isso, Sabino, bate palma para o Senhor Jesus. Não é. Eu não aceito ninguém falar, faz um sacrifício para ir no culto. Não tem buraco na sua mão. Você nunca fez sacrifício, nem nada que você possa fazer na tua vida vai se comparar ao sacrifício. Nada. Pastora, você não está entendendo a minha semana? Sim, semana puxada, é complicada, é difícil. A gente trabalha muito, a gente corre demais nesse país. Mas nada se compara ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nada. Judas é aquele que ouviu tudo. Quer ver outro? Que brincou com a unção? Sansão. Nem todos que chegam perto de você carregando uma palavra de amor, carregando um carinho, querem o teu bem. Sansão caiu nos braços de Dalila. E o que aconteceu com aquele que brincou com a unção? O homem mais forte que já pisou nessa terra. O que aconteceu com ele? Morreu cego. Porque foi levado pelos olhos, foi levado pela concupiscência da carne. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com o que você põe diante dos teus olhos, com o que você anda fazendo no oculto, que ninguém está vendo. Você está destruindo as fundações, o fundamento. E destruídos os fundamentos, o que poderá o justo fazer? Diz Salmos 68:13, se não me falha a memória. Destruídos os fundamentos, o que poderá o justo fazer? Quando você expõe os seus olhos e a sua vida ao promíscuo, você está destruindo os fundamentos. Pornografia, destruindo os fundamentos. Mentira, destruindo os fundamentos. Maledicência, destruindo os fundamentos. Palavrão, destruindo os fundamentos. Construa, não destrua. Construa. Números 32:23. Vai falar de um povo que ainda estava em guerras, um povo que ainda estava lutando para conquistar terras, mas muitas terras já tinham sido conquistadas.
E Moisés dá uma ordem aos líderes das tribos, aos homens de guerra. Vamos todos à guerra até que nós conquistemos toda a terra. Conquistemos toda a terra. Alguns dos homens disseram, podemos nós já ficar aqui? Olha o que diz Números 32, 23. E fiquem sabendo, porque alguns dos homens israelitas de guerra, homens de guerra, queriam já ficar. Achavam que o tempo do descanso já tinha chegado. E eles falaram, não, deixa os nossos irmãos agora irem conquistar as terras deles. A gente já está tranquilo aqui desse lado do Jordão. Não tem mais guerra para a gente. Aí olha a palavra de Deus para eles. E fiquem sabendo que se esse pecado os encontrar, me pergunte que pecado? Não lutar a guerra do próximo. E fiquem sabendo que se esse pecado os encontrar, grande será a ruína. Construam cidades para os filhos de vocês e currais para as suas ovelhas e cumpram o que vocês prometeram. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés, nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Custa obedecer. Obedecer muitas vezes vai fazer você entrar na guerra do teu próximo. Vai fazer você colocar a tua vida em risco. Esté corria risco de morrer quando ela foi à presença do rei sem ser chamada. Mas olha que coisa mais linda acontece. Eles foram, não queriam ir, mas foram, obedeceram. Moisés morre, Josué 1, Deus anima Josué. E Deus diz agora a Josué, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar onde vocês puserem a planta dos pés de vocês, darei a vocês, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Eu vou contigo, Josué. Moisés foi um grande líder, você também vai ser um grande líder. Quem era Josué, me pergunte, auxiliar de Moisés, sabia servir a Deus servindo Moisés. Sabe por que tem tanta gente hoje na miséria, não consegue avançar, nada que faz dar certo, porque não consegue servir ninguém, não consegue honrar ninguém, não consegue se submeter à ordem de ninguém. Josué se submeteu a toda a ordem de Moisés. Quando Moisés morre, quem assume? Quem assume? Porque sabia se submeter, sabia honrar. Você atrai a unção que você honra. Você sabia disso? Ele atraiu a unção que ele honrou. Bispo T.D. Jakes fala sempre isso. Você atrai a unção que você honra. A gente chega nessas igrejas para honrar esses grandes homens e mulheres de Deus que tanto construíram. Eu cheguei na casa de uma mulher lá nos Estados Unidos. Levei um presente. Levei mais do que foi ordenado. Foi sugerido algo. Eu levei a mais. Coloquei meu marido doido, bora agora procurar um presente. Porque eu não vou chegar de mão banando, eu vou honrar, porque eu quero atrair a unção que eu estou honrando. Quantas pessoas estão vivendo esse engano de Satanás? Elas não até admiram, mas elas não conseguem honrar. Josué honrou e ele atraiu aquela unção. Se admira alguém, comece a honrar. E comece a atrair aquilo que você quer para você. É a palavra de Deus quem diz. Josué 22. O povo vence batalhas, conquista cidades, toma posse da terra. O Senhor lhes deu repouso depois de todas as guerras lutadas. Sabe por quê? Quem tem mania de estragar filho somos nós. Deus não estraga filho. Não é assim, pastor? A gente quer poupar nossos filhos, não é assim, Lília? Irmã Cida, acho que todas as mulheres vão concordar comigo. A mulher ainda mais do que o homem. A gente tem essa falha, a gente quer poupar filho. E a gente estraga filho. Eu não vejo Deus poupando filho. Deus podia ter dado a terra sem que eles tivessem lutado nenhuma guerra? Podia. Mas não, Gilson. Mandou eles irem para a guerra. É por isso que a gente tem que lutar todos os dias. Porque Deus não estraga. Tudo que vem muito fácil é desprezado. Não é assim? É desprezado. Quem estraga filho somos nós. Deus não. Deus fala, vai para a guerra. Quantos anos Jesus aqui nessa terra antes de ele começar o seu ministério? 30 para 3 anos de ministério. Aí a pessoa acha que da noite para o dia, ela vai construir algo extraordinário. Trabalha na tua fundação. Seja fiel aos princípios bíblicos. Olha o que acontece. Já no final do capítulo de Josué, Josué já pronto
Para encerrar os seus dias de batalha, Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Ele chama os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e ele diz para eles: vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo do Senhor, lhes ordenou. E também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo o tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Pelo contrário, vocês tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora, o dia do descanso chega. Seu Deus já concedeu repouso aos seus irmãos, como lhes havia prometido. Voltem agora para as casas de vocês, para as suas tendas. Tudo aquilo que pertence a vocês, que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar os mandamentos e a lei de Moisés, o servo do Senhor, que lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos. Guardem os seus mandamentos e sejam fiéis a Ele, e o sirvam de todo o coração e toda a sua alma. E assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Versículo 8. Voltem para as suas tendas agora com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. E assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram os filhos de Israel para as suas tendas e a sua casa e a sua família. Mas eles voltaram de qualquer jeito. Tem alguém animado aqui comigo? Eles voltaram de qualquer jeito? Não! Porque Deus honra aquele que o serve, aquele que cumpre mandamento, aquele que cumpre princípio. Eles não voltaram de qualquer jeito. Eles voltaram com a bênção do Senhor. Eles voltaram com a bênção do Senhor. Deuteronômio 28. A bênção do Senhor é para os obedientes. Quantas vezes a gente quer colher de tudo, mas nós não queremos fazer aquilo que é esperado de nós. Quantos anos Josué serviu a Moisés antes de o Senhor começar a lhe permitir entrar em batalha e vencer batalha? Como Josué, eu não conheço nenhum outro na Bíblia. Até o sol e lua pararam para que ele vencesse as suas guerras. Deus podia ter destruído aquele exército? Podia. Mas não, Deus preferiu parar sol e lua, parar o dia, para que Josué vencesse as suas batalhas. Se levante como um guerreiro, como uma guerreira. Entendendo maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu tiver que ir para a batalha, irei, porque Deus é comigo. Deus é comigo, Ele vai à minha frente, Ele vai à minha retaguarda, Ele vai à minha direita, Ele vai à minha esquerda. Ele vai me proteger, Ele vai me guardar. Mas tenha ânimo para ir para a guerra. Tenha ânimo para construir. Tenha ânimo para dizer nessa casa: eu chamo todos para orar. Eu chamo todos para o clamor. Tenha ânimo. Josué 6:27, assim, o Senhor Deus esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Porque quem joga a luz é Deus, no momento certo. A gente precisa ter muito cuidado com o que nós andamos pedindo ao Senhor e desejando da parte do Senhor. Napoleão Hill dizia: seja mestre do seu destino ou escravo das circunstâncias. Mestre do destino ou escravo das circunstâncias. A obediência, ela te garante. Ela te protege. Ela garante que você vai chegar no lugar tão desejado. Por isso, o título dessa mensagem hoje é: o futuro é previsível. É possível sim a gente saber onde vai estar amanhã. Eu sei onde eu vou estar amanhã. Eu sei. Mas eu sei o que eu ando plantando. Eu sei a forma que eu ando vivendo. Essa é a segurança que o Senhor está te chamando para viver hoje. Eu sei o quão profundo está os meus alicerces. É isso que Deus está te chamando para viver. Construa com responsabilidade. Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos para os obedientes. Eu vou ler alguns versículos para vocês, que a gente já está quase chegando no tempo. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor Deus está dizendo a vocês, se vocês obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus
e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com todas as colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos de vocês atacarem de vocês, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados, em desordem. Virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. O Senhor, o nosso Deus, os abençoará em tudo o que fizerem, e Ele lhes dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra, que está dando a vocês. Eu estou tomando posse do Canadá, mais alguém aqui comigo? 12, Deus abrirá os céus, onde guarda as riquezas, as suas bênçãos, e Ele lhes dará chuva no tempo certo, e abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado, se obedecerem fielmente todos os mandamentos do Senhor, o Deus que hoje eu lhes ordeno. Ele fará com que vocês fiquem no primeiro lugar, as nações no último lugar. Ele fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para a direita e nem para a esquerda. Nunca adorem nem sirvam outros deuses. 14 versículos de bênção para a tua vida. 14 versículos de bênção para a tua vida, mas sabe o que é intrigante? Deuteronômio 28, tem mais 54 versículos à frente dos 14. Os 54 versículos são advertências para o desobediente. 54 de advertência sobre o que você não fazer. Tem muito mais não na Bíblia do que sim. Não faça, não faça, não ande. Não se desvie, não brinque com o sagrado, não brinque com aquilo que você já prometeu a Deus, já entregou para o Senhor, você já entregou sua vida para o Senhor, você não tem como viver de outra forma. Não brinque. 2 fundamentos, 2 construtores. Que construtor é você? A casa do prudente também passa por chuva. A casa do prudente também passa por tempestade. Minha casa já passou por muitas tempestades, irmão. Não pensa que a tempestade não chega porque ela chega. O que vai determinar se você vai sobreviver ou não é a forma que você está construindo. Quero te convidar para se colocar de pé. A obediência é a semente que produz os frutos que mais ninguém pode te dar. A obediência, Daniel, te coloca em lugares que você sozinho nunca chegaria. Dá para ficar feliz aí comigo agora no som? Felipe, a obediência te coloca em lugares onde ninguém pode te colocar. Te dá vitórias que ninguém pode te dar. A obediência, Felipe, muitos estão falando, vai Felipe, faz. Felipe, você está falando, não, eu vou obedecer aquilo que o Senhor está falando. E é a obediência que vai te dar o fruto da entrega, Felipe. É a obediência, é a entrega, é o compromisso, é o joelho dobrado, Felipe, que vai fazer a tua casa prosperar. Não é o trabalho das tuas mãos, é a obediência, é a entrega, é você prostrado, é o coração comprometido, é a obediência. Obedeça, custe o que custar. Você vai perder amizades à medida que você caminha, mas mais importa você agradar a Deus. Ande na verdade. Sabe por quê? Nós estamos aqui hoje diante dessa mesa. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo um nada, tomando a forma de servo. Nenhuma reputação ele deu a si mesmo. Ele tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa do quê? Porque ele se humilhou, porque ele se submeteu. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O futuro é previsível.
Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. O futuro é previsível quando você anda em obediência. O futuro é previsível quando você sabe que colheita está, que plantio está fazendo. O futuro é previsível. Por isso você é convidado a jogar fora, lançar fora todo medo. E acreditar que aquele que começou a boa obra na tua vida vai completá-la. Jeremias 33:3, clama a mim, clama a mim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Clama a mim, pastora, não estou tendo força. Clama a mim, clama a mim. Entrega essa luta que está grande demais para o Senhor. Deixa tudo no altar. Eu quero orar por pessoas nessa manhã. Pessoas que precisam de auxílio do Senhor na construção dessa fundação. Pessoas que querem ser o construtor prudente. Pessoas que querem sabedoria do alto para reverter algumas histórias. Porque Deus vai fazer algumas histórias reverterem. Eu creio nisso. Se também tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Por favor, todos os olhos fechados. Nós queremos orar por pessoas. Não perca tempo aí em pé. Se você sabe que essa mensagem testificou no teu coração e você precisa de ajuda, venha, 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 venha. Deus vai te dar sabedoria. Essa construção não vai cair. O vento pode até soprar, mas vai permanecer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Os obreiros estejam aqui na frente, pastores, por favor, orando por eles, orando por eles. Eu creio no que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Eu creio no que Deus vai fazer nessa cidade. Eu creio das histórias, dos testemunhos que serão contados. E sabe por quê? Porque Deus já tem um plano para a tua vida. Deus já tem algo traçado para a tua vida. E não é uma história de destruição e de morte. O pecado te leva à morte, mas a rendição, o entendimento de que nós precisamos de Deus nos leva a caminhos de vida. Poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Pai, os teus filhos vieram hoje declarando que sozinho não podem, mas que em ti podem as coisas, todas as coisas. Em ti podem todas as coisas. Derrama sabedoria hoje, Pai, graça, favor do alto. Pai, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão. O Espírito Santo me leva a clamar por perdão. Muitos que tinham plano B, Deus está falando, o meu plano é o A para a tua vida. O meu plano é o plano A para a tua vida. Vai dar certo porque a cruz já venceu. A cruz já venceu. A cruz já venceu. Pai, nós submetemos as nossas vontades. Nós submetemos, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Submetemos tudo a Ti, Senhor. Que quando nós clamarmos, Senhor, Senhor, o Senhor nos ouça, o Senhor nos atenda, o Senhor nos guie, o Senhor nos tome pela mão direita, nos leve a viver os Teus planos, projetos. Deus nos ensina a amar, nos ensina a honrar, nos ensina a servir, nos ensina a viver conforme a Tua palavra. Nós submetemos tudo aquilo, Deus, que não estava alinhado, que não estava correto. E nós te pedimos a partir de hoje, alinha-nos, 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 Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, imparável, inabalável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos céus abertos neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode se levantar. Estou vendo tantas lágrimas sendo derramadas aqui na frente. Saiba que elas estão sendo recolhidas. Recolhidas pelo Senhor. Recolhidas pelo Senhor. Você pode voltar para o teu lugar. No altar hoje, você acabou de cavar. Você acabou de cavar.
Continua construindo. Continua construindo. Continua construindo.